Gostaria de saudar a amada igreja com a graciosa paz do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Efésios, capítulo de número 6, de 10 a 13. Na versão da minha Bíblia diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vamos repetir isso, igreja. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O tema desta mensagem é algo que tem me incomodado já há algum tempo, algo que eu ministrei em uma vigília aqui, em uma sexta-feira, para alguns irmãos que estavam naquela oportunidade, e isso tem me incomodado, assim, de uma forma muito insistente. E esse trecho da palavra, e esse, para que possais resistir no dia mau, é justamente porque tem nos acontecido muitas coisas. E o tema da mensagem é: o que fazer antes e durante os de repentes que a vida pode nos proporcionar. O que fazer antes, durante os de repentes que a vida pode nos proporcionar. E esse tema talvez tenha ardido no meu coração por causa das muitas ocorrências, os muitos fatos que têm nos acontecido, os muitos de repentes que têm acontecido no meio da igreja. De repente, nós tínhamos aqui um jovem com futuro promissor, e esse jovem foi diagnosticado com câncer, e depois de alguns meses esse jovem foi recolhido pelo Senhor. Nós temos os de repentes, e aqui, todos aqui podem ter algum de repente na sua vida. Nós temos o de repente, bem recente, aqui no grupo familiar do irmão Walter. De repente o irmão Walter estava bem, de saúde, e ele foi acometido de um AVC. Nós temos aqui o irmão Valtir Júnior, que estava bem, de repente, foi acometido de uma enfermidade. Então a vida, ela pode nos proporcionar diversos de repentes. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta noite. Eu não sei qual de repente que tem incomodado o seu coração. Porque o de repente é aquela coisa que te pega de forma surpreendente. É aquilo que não marca data nem horário para acontecer, e pode acontecer na minha e na sua vida. E o Senhor tem resposta para nós nessa noite. Eu quero dizer a você aqui que esse de repente, que pode acontecer comigo e com você, nós não podemos descartar também
que Deus tem um propósito em todas as coisas. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas coisas que nos acontecem, talvez possa ser propósito de Deus. E eu quero testemunhar aqui, de uma forma bem objetiva, para que você possa entender o recado que Deus tem para mim e para você aqui. Há 28 anos atrás, quando eu tive a minha experiência com o Senhor, o meu lar era composto, eu, minha esposa, uma filha de 8 anos e um filho de 4 meses. 2 anos depois, o Senhor nos presenteou com mais um filho. Os anos foram passando, as coisas iam tudo bem. De repente, os 2 filhos fizeram escolhas erradas. E o lar ficou meio que desestruturado. Saiu do trilho. Mas hoje, essa mensagem, o Senhor me dá autoridade para entregar, porque ao longo desses anos, o Senhor tem me dado graça e sabedoria para suportar as adversidades, os de repente, os dias maus, para que possais resistir no dia mau. E eu louvo a Deus, porque eu não perdi o foco, eu não perdi a minha identidade. Esse de repente é uma realidade na minha vida, na minha casa, até hoje. Mas eu creio na palavra de Números, que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tomo posse da promessa do Senhor na minha casa, na minha vida, na minha família. Mas de repente a coisa saiu do trilho. E isso pode acontecer em qualquer casa, em qualquer família. Qual o seu de repente? Qual o de repente que você se encontra no momento desta reunião? O seu de repente pode ser na área da saúde. Você pode ser diagnosticado com a enfermidade de uma forma repentina. Ninguém está isento disso. Nenhum de nós. O seu de repente pode ser na área familiar. Você de repente perdeu o controle com os filhos. As coisas saíram do trilho também. O seu de repente pode ser no seu casamento. O casamento que de repente, que era uma bênção e hoje está em ruínas. O seu de repente pode ser na área das finanças. As finanças eram boas e hoje as finanças estão desestruturadas. Desandou a coisa. O seu de repente pode ser material. Talvez você possa ter um acidente automobilístico ou qualquer meio de transporte que você possa usar. De repente, você pode ser acometido de um acidente. Mas eu quero salientar aqui, eu quero pontuar aqui uma coisa que é muito importante e que nós não podemos abrir mão. Muitos de repentes acontecem nas nossas vidas por erros nossos, consequência dos nossos erros. E você não pode culpar a Deus, você não pode culpar a fulano, beltrano ou cicrano.
E eu quero pegar esses mesmos exemplos para justificar aquilo que eu estou falando, essas consequências. Na área da saúde, por exemplo, se você não cuida da sua saúde, se você não procura um médico, de repente você pode morrer, porque você foi negligente, você não cuidou da sua saúde, você não procurou um médico, e isso, de repente, pode te custar muito caro. Na área familiar, Efésios, nesse mesmo capítulo, no versículo 1 diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui está uma orientação para os filhos, a obediência aos pais, porque de repente os seus dias são menos aqui na face dessa terra, de repente. Mas existe uma orientação para os pais também, nesse mesmo versículo: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a incumbência dos pais é ensinar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A escolha lá na frente é outra coisa. Ensina ao menino o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A consciência não vai pesar, se você ensinou. E na área do casamento, se você não investe no seu relacionamento conjugal, se você é um marido negligente, se você é uma esposa negligente, se você não tem cumprido o papel do marido, se você não tem cumprido o papel da esposa, de repente o seu casamento vai estar em ruínas. Essa é a grande verdade. Nós precisamos investir na área das finanças. Se eu sou um comprador compulsivo, se a minha esposa é uma compradora compulsiva, certamente as finanças, elas vão desandar. Se não houver um equilíbrio, de repente, as finanças estão em ruínas. E na área material, se você não mantém o seu carro em dia, na manutenção, esses dias eu recebi, um carinho de um irmão. Ele viu o meu carro na oficina e ele mandou uma foto para mim: ó, seu pneu já deu. Eu tenho que cuidar do carro, porque pode me acontecer de repente um acidente automobilístico, porque eu negligenciei o cuidado com o meu carro. E aí eu coloco não somente em risco a minha vida, da minha família, mas da família de muitos. Mas o Senhor nessa noite, Ele está despertando a cada um de nós, que o de repente pode acontecer na minha e na sua vida. A Bíblia, ela tem algumas passagens, onde que existe essa palavra de repente. E eu destaquei aqui algumas, porque não são tantas expressões bíblicas com a palavra de repente, mas a Bíblia tem as referências. E eu peguei aqui no livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse de repente é o de repente do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. E esse derramamento,
essa experiência, ela pode acontecer aqui nesta noite. O Espírito Santo pode te encher aqui nessa noite. Você pode ter hoje, nessa noite, uma visitação. Aqui fala assim como um vento impetuoso e encheu toda a casa. O Espírito Santo está aqui. E Ele pode te encher. Ele pode me encher. Ele pode nos encher. Em Atos, do capítulo 9, a experiência de Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, ou repentinamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Essa foi a experiência da salvação de Saulo. Saulo, nesse de repente, teve um encontro genuíno com o Senhor e saiu dessa experiência salvo para a glória do Senhor. Posteriormente, o nome dele passou a ser Paulo. E uma outra experiência, em Atos 16, já com o nome de Paulo, capítulo de número 16, os versículos de número 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriu-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Essa foi a experiência do de repente, da provisão de Deus. Deus proveu a liberdade para eles naquele momento. Esse de repente é um de repente que a Bíblia mostra que Deus é um Deus de providência. Mas a mensagem, ela é para os dias atuais. É para os nossos dias. É para eu e você refletir o que nós estamos fazendo. E a pergunta que não quer calar é essa: o que eu e você estamos fazendo diante desses de repentes? Qual é o seu de repente? De repente, eu peguei aqui duas experiências que o de repente ele pode te aproximar de Deus, como também pode te afastar de Deus. De repente você fica em uma situação muito confortável financeiramente falando. E eu conheço pessoas que começaram a viver essa situação em suas vidas, e isso não foi bom, porque o tempo para Deus acabou. Então esse de repente abençoador para a vida de muitas pessoas, financeiramente falando, pode afastar essa pessoa de Deus. Um outro lado, a pessoa que ela se revolta com Deus. De repente, ela recebe um diagnóstico médico negativo, e essa pessoa, ela se revolta com Deus, achando que Deus se esqueceu dela. Ou às vezes a pessoa, ela é acometida da perda de um ente querido, e isso afasta essas pessoas de Deus. Quero dizer a você nessa noite, que de repente, se isso estiver acontecendo na sua vida, Deus não é culpado, porque Deus é amor. O propósito de Deus para as nossas vidas é nos abençoar. E nós precisamos entender
que esses de repentes, eles podem nos encontrar a qualquer momento. De repente, Nanine estava muito bem, e a chikungunya te encontrou, né, minha irmã? Mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E essa mensagem, ela deve trazer aos nossos corações a autoavaliação. Nós precisamos nos autoavaliar. Nós precisamos saber que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Eu quero dizer para você que nunca foi acometido de nenhum de repente para você colocar sua barba de molho. O de repente pode chegar na sua vida a qualquer momento. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para você que está acometido por um ou mais de repente na sua vida, é importante que você assimile e tome posse de que esta mensagem e esse trecho da Bíblia que eu citei em Efésios 6, de 10 a 18, é a ferramenta que Deus está te dando para você suportar os dias maus, para você conseguir sair ileso da situação em que você possa estar vivendo. Para você que anda disperso, eu separei 2 textos bíblicos, porque tem muita gente dispersa. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, capítulo 5, 2 e 3, que o ladrão, ele virá de noite. Ele não marca a hora. É surpresa. E Lucas 12, 20. Louco, de repente, nessa noite, te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem é? Então, para você que está disperso, para você que está aí viajando, como diz o ditado, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que é duro de coração. Talvez você tenha um coração duro. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 29. Versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Então que o Senhor possa ter misericórdia da minha e da sua vida. Que não sejamos duros de coração. Precisamos tomar posse de que nós não estamos isentos dos de repentes que a vida nos proporciona. Eu falo isso porque tenho realmente acompanhado, tenho sido testemunho vivo de quantas coisas repentinas podem nos acontecer. Mas graças ao Senhor, hoje o meu refúgio e aquilo que eu tenho ministrado aqui para a igreja é algo que eu procuro viver. Eu tomo posse da palavra. Então, de repente, ele veio na minha vida, na minha casa. Ele pode vir novamente. Mas a ferramenta que o Senhor me dá é essa. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para ficardes firmes contra as ciladas do diabo, para que você possa resistir no dia mau. E depois de você ter vencido tudo, porque existe uma promessa para a igreja, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, de repente pode vir, mas você vai estar estruturado no Senhor para suportar qualquer de repente. Amém, igreja?